Bom, vamos agora falar de reforma trabalhista que completa 5 anos nesta sexta-feira. Vamos saber o que mudou nesse tempo, quais são os benefícios que os trabalhadores conseguiram e as novas obrigações das empresas também. Para responder sobre essas e outras questões, a gente recebe agora a advogada trabalhista Vera Barbosa. Bom dia, doutora Vera, muito bem-vinda. Bom dia. Doutora, conta pra gente o que... Bom dia, obrigada pelo convite. Agradeço em nome do escritório Sarup Cisneros. Muito obrigada, estamos à disposição da Jovem Pan. Obrigada, senhora, por participar aqui, por estar nos esclarecendo sobre esses 5 anos. Já gostaria, então, de começar perguntando quais são os avanços conseguidos nesses 5 anos e o que ainda temos que avançar nessa questão. O objetivo da reforma trabalhista, ele claramente, veio demonstrando, colocando como prevalência o acordo coletivo, a negociação coletiva, então, de uma forma que flexibilizasse a própria legislação. A gente viu essa situação decorrer desses anos, foi muito proveitoso, porque a gente viu vários acordos coletivos sendo celebrados, a gente teve a questão de retirar dos sindicatos a contribuição sindical, mas, por outro lado, fortalecer os sindicatos, em dar a eles a opção de poder negociar diretamente com as empresas e com os sindicatos, situação que prevalece sobre a própria lei. Então, ou seja, nessa situação, colocou o sindicato em condição, inclusive, superior ao próprio legislador, Então, foi muito importante nesse período todo, nós tivemos diversas mudanças. Eu penso que na reforma trabalhista nós nem pensávamos que íamos utilizar tanto o regime do teletrabalho, que veio com a reforma trabalhista e logo em seguida, 3 anos posteriormente, já veio a questão logo em seguida já veio a questão da pandemia, quando a utilização do teletrabalho ficou muito evidente. Doutora Vera, o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, Diogo Schelp, também vai participar da entrevista. Diogo, bem-vindo. Doutora, bom dia. A gente sabe que o presidente eleito Lula, na campanha, falou algumas vezes sobre a necessidade de reformar a reforma trabalhista, Antes ele já havia falado em simplesmente rever totalmente a reforma, depois ele amenizou, disse que ia apenas discutir alguns pontos. Como a senhora vê essa possibilidade, de que alguns desses pontos sejam revistos pelo próximo governo? Eu até li algumas reportagens dos pontos em que eles estão comentando da questão, realmente, questão do trabalho intermitente, que parece que eles querem alterar uma parte dessa modalidade, criar alguns requisitos. Outra que eu vi também notícia é de que realmente não dar a essa possibilidade de negociação coletiva, que ficou com um prazo de vigência de no máximo 2 anos, eles alterarem para acabar com a questão da ultratividade, Ou seja, voltar à ultratividade. Porque hoje nós temos normas coletivas que podem ser celebradas com um máximo de 2 anos. Acabou a convenção coletiva, acabou o prazo de vigência desse acordo coletivo, não existe obrigação da empresa continuar pagando aqueles benefícios contidos nessa negociação após o término da vigência. Então, pelo que eu vi, realmente, essa é uma possibilidade do governo voltar essa situação novamente em discussão e alterar essa previsão que veio com a reforma trabalhista. Doutora Vera, na época da aprovação aí da reforma trabalhista, quando o Brasil apresentava uma taxa de desemprego bem alta, aí de 12,7% e uma média de 34,31 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, ou seja, dessa maneira informal, acreditava-se que a reforma seria capaz de promover um maior número de empregos formais, o que acabou não acontecendo. Na sua opinião, por que esse resultado não veio em relação às expectativas que se tinha na época? A ideia foi flexibilizar, mas assim, a reforma trabalhista veio com diversas regras, só que o judiciário foi, na realidade, avaliando essas reformas trabalhistas e muitas previsões contidas na lei foram sendo interpretadas pelo judiciário como inconstitucionais. Como a gente teve a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Então, a gente sabe, eu tive essa semana mesmo um encontro com o ministro Ives, e eu vi ele comentando a quantidade de ações trabalhistas que cada ministro tem por dia para serem julgados. É algo absurdo. Então, a ideia da reforma trabalhista também foi um pouco com a ideia de retirar, na realidade,
um número gigantesco de ações trabalhistas e talvez com isso o empregador ter um pouco mais de coragem de arriscar, de contratar empregados, e aí eu penso que isso, com o decorrer do tempo, a gente viu um aumento gigantesco das ações trabalhistas, pelo menos no último ano, que eu tenho percebido isso, pelo menos os pedidos têm sido vindo muito, de forma muito mais robusta, né, porque a partir do momento que o Supremo entendeu como inconstitucional diversos dispositivos na reforma, então a reforma veio, mas ela foi considerada inconstitucional em diversos pontos. Então, acho que isso também teve um reflexo, talvez, no aumento, e eu penso também que logo em 2020, né, 2 anos após o início da reforma, nós tivemos a pandemia. Então, isso com certeza deve ter tido reflexo nessa questão da quantidade de empregos. A senhora falou aí da sucumbência, né, que é esse valor de 5% a 15% do valor da causa que o trabalhador tem que pagar quando ele perde a causa que entra contra o empregador. Ela continua valendo, né? Não, o Supremo Tribunal Federal, na realidade, reconheceu como inconstitucional. Então, logo no início da vigência, assim, quem pedia 300, 200 mil de dano moral já ficou um pouco receoso. Se perdesse o pedido, iria pagar honorários advocatícios sobre esses pedidos. Então, isso, evidentemente, diminuiu consideravelmente o número de demandas no começo, então, pelo menos, os pedidos que eram com valores bastante elevados. Só que com o decorrer do tempo, os próprios tribunais regionais do trabalho começaram a entender que esse dispositivo ele era inconstitucional e o Supremo agora, em 2022, afirmou realmente que esse dispositivo é inconstitucional, assim como fez com diversos outros, né? Então, a gente teve essa situação da reforma trabalhista, mas que foi sendo interpretada pelo judiciário de uma forma diferente. Bom, Diogo Schelp, sua pergunta. Eu gostaria de entender melhor esse ponto. Então, a senhora está dizendo que no começo a reforma teve como um dos efeitos, de fato, reduzir as ações trabalhistas na justiça, ações muitas vezes abusivas que os funcionários podiam estar aplicando, né, buscando, mas que agora, ou de um tempo para cá, isso voltou a aumentar, é isso? As ações trabalhistas voltaram a aumentar por causa dessas decisões judiciais recentes, revendo o entendimento da lei? Principalmente o valor dos pedidos. Eu vejo isso nitidamente. Eu vejo um funcionário, às vezes, com um contrato de trabalho de 1 ano, com um salário de R$ 1.200, e entrar na justiça pedindo R$400 mil sem ter tido nenhum acidente de trabalho, nenhum valor, assim, nenhum algo absurdo que tenha acontecido na empresa. E esses pedidos voltaram a aparecer de forma muito comum agora, recentemente. Eu tenho recebido notificações com ações com pedidos bastante abusivos. Isso voltou, tá? Como era antes da reforma trabalhista, isso voltou posteriormente. E hoje essa é a realidade. Não sei, a grande situação é que, assim, o que eu penso é que seria muito bom, né, que nós tivéssemos leis trabalhistas que colocasse as regras de forma muito clara, ou seja, isso pode, isso não pode. Grande problema é que essas leis existem, mas o judiciário interpreta, não, essa lei não é assim, isso é prejudicial ao trabalhador, isso é prejudicial, na realidade, na maioria das vezes, de uma forma protecionista. Eu só penso que o ideal é que as regras fossem claras, e isso dá uma insegurança jurídica muito grande para as empresas. Porque, por mais que esteja na lei, não é bem assim. Então, tanto é que a gente vê diversas súmulas aí, Tribunal Superior do Trabalho, que, na realidade, já vinham sendo, na realidade, ditadas desde muitos anos de forma protecionista. Eu fico preocupada, porque ainda que a lei, na realidade, colocou regras claras, elas não estão sendo, estão sendo válidas, né? Não está validando, estão sendo válidas. Então, é complicado. Doutora Vera, e o que acontece com essas causas aí? Porque isso aí a senhora está dizendo que foi esse ano, né? O que acontece com as causas que o funcionário perdeu e teve que pagar a sucumbência esse ano? Ele pode rever essa questão? A maioria dos processos que isso aconteceu, o empregado já teve pagamento dos honorários, e muitas vezes, como ele não tinha dinheiro para poder pagar os honorários sucumbenciais, esses processos ficaram arquivados. Agora, para que a empresa possa, na realidade, o advogado acionar esse empregado, ela já não pode mais, por quê?
nesse momento, a base legal já foi reconhecida como inconstitucional. Diogo? Doutora, o que pode ainda ser melhorado na questão trabalhista do Brasil, do ponto de vista legal? Quer dizer, não pensando em reversão de conquistas que foram adotadas aí, que foram conquistadas com a reforma trabalhista, mas o que ainda pode ser melhorado, que teria um efeito positivo, tanto para a criação de impostos, como para aliviar justamente a justiça? Eu penso regras claras, né? Regras claras na realidade de que ambas as partes, tanto quem está contratando como quem está sendo contratado, possa entender aquilo que ele tem direito a receber, aquilo que realmente faz jus. A gente tem hoje aí, a maioria dos processos, grande parte das ações, se discute horas extras, mas é uma coisa que é tão clara, tem folha de ponto, você tem folha de ponto, você demonstra ela, você demonstra a jornada, as horas extras, na realidade, são remuneradas, e uma situação que a gente colocou, que foi colocada na reforma trabalhista, que foi muito utilizada, é a possibilidade de não pagar as horas extras, mas que elas pudessem ser compensadas. Isso é uma negociação entre empregado e empregador que nem sempre é prejudicial ao empregado. Até porque é uma forma dele poder conceder folgas compensatórias, emendar feriado, descansar posteriormente. Isso é uma flexibilização que trouxe. A reforma trabalhista trouxe, né? Mas eu tenho muito receio de que essa flexibilidade que a gente, na relação de trabalho, é muito importante, o empregado às vezes chegar meia hora mais tarde, mas isso ser compensado com meia hora posterior, essa flexibilidade eu acho ela muito importante ser mantida. O que nós teríamos que conseguir ganhar a mais é manter o que nós temos e, na realidade, aquilo que está favorecer, né, sempre a negociação, quer seja com a presença do sindicato, quer não seja diretamente entre empregado e empregador. É evidente que a gente tem que entender que realmente um acordo entre uma empresa e um empregado que cause prejuízo para o empregado, realmente esse acordo tem que ser considerado ilícito. E assim a lei já prevê. Então, assim, eu penso que reconhecer os acordos que estão sendo celebrados, dar robustez, a flexibilidade, a robustez aos acordos e flexibilizar as relações de trabalho. Isso é muito importante. Doutora Vera, nesse primeiro trimestre aí de 2022, o IBGE registrou um recorde de número de trabalhadores informais no mercado de trabalho. São 39 milhões de pessoas e isso é 3,5 milhões a mais do que os trabalhadores com carteira assinada. Isso significa que o objetivo aí dessa reforma trabalhista não foi alcançado, que era de dar mais estabilidade para o funcionário. Eu penso também que, assim, a gente vê a questão do informal como se fosse um ponto negativo, mas o informal, muitas vezes, ele ganha mais, ele tem uma receita muito maior que, às vezes, o formal. Então, a depender de uma situação, hoje, eu vejo isso, diversos prestadores de serviço têm uma renda muito maior. Quem sabe, talvez, o próprio brasileiro está procurando essa informalidade por ter uma receita maior do que um empregado. O salário mínimo hoje é 1.200, 1.300. Diversos prestadores de serviço têm uma renda muito acima desse montante. Será que ele quer receber aí os 1.800, 2.000 para ficar amarrado num valor, num salário fixo? Então, assim, eu penso que talvez seja esse o caminho que o próprio brasileiro quer. Eu pelo menos percebo isso em diversas situações. Muito bem, hora certa na PAN agora, 10h56. Nós conversamos com a advogada trabalhista Vera Barbosa. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos sobre a reforma trabalhista e alguns pontos. Tem muitos ainda a serem questionados, mas o nosso tempo é curto. Então, obrigada, doutora Vera. Um bom dia, ótima sexta. Eu que agradeço.